Olá, ele é coerente, bem articulado e segue os passos do pai. Filho da Dona Leia e do consagrado Dilamar Machado, nome importante na comunicação e política gaúcha. Natural de Porto Alegre, trocou a vida de bancário pelo jornalismo em 95. Foi jornalista de destaque do Grupo RBS e hoje deixa o microfone para a carreira política. Candidato a deputado federal pelo PCdoB, o comunicador completa 48 anos em dezembro. Ex-apresentador do programa matinal Gaúcha Atualidade, é fã de boa música, viagens e gastronomia. Com uma carreira consagrada, busca hoje mais uma realização pessoal e profissional. Hoje teremos uma conversa de peso com o André Machado. Tudo bem, André? Tudo bem, Rodrigo. E a política? Vai bem. Vai bem não, na verdade não vai bem, né? Não vai bem. Por que a política? Porque eu acredito na política, viu, Rodrigo? Porque ela está muito judiada. Eu cumpri uma trajetória no rádio que sempre envolveu a tentativa de fazer com que a sociedade avançasse no seu comportamento, nos seus questionamentos. Agora, tem um momento em que você acha, ou conclui, para ser mais preciso, que esse período se esgotou. Ou seja, que eu não conseguiria fazer com que a sociedade avançasse mais dentro daquele campo. E aí eu decidi militar num partido político. Essa foi a minha decisão verdadeira. Por quê? Porque eu acredito na política, acredito na reformulação dos partidos políticos como organismos de discussão da sociedade e de proposição de mudanças. Penso que a única contribuição que eu quero dar, a maior contribuição que eu quero dar, na verdade, é dizer para as pessoas que estão nos assistindo agora, que estão em casa, que são empresários bem-sucedidos, que são professores de sucesso, que são advogados de sucesso, jornalistas de sucesso, que chegue o momento da vida e também diga, está na hora de eu retribuir alguma coisa para a sociedade. Foi mais ou menos isso que eu fiz. Quando eu cheguei no ponto da minha carreira, quando eu acreditei que eu já estava com uma certa robustez profissional e já esgotando uma fase do meu trabalho, eu disse, bom, agora vai ser de outra maneira que eu vou buscar influenciar a sociedade. E aí veio o convite da Manuela. Veio o convite da Manuela junto com vários outros convites, né? Foram muitos, o que me deixa muito envaidecido dos mais diferentes campos. Agora, a proposta da deputada Manuela veio ao encontro também daquilo que eu acredito como um ideal para uma sociedade, né? Dentro daquilo que o PCdoB preconiza, que é uma sociedade mais igual, que é a busca de uma melhoria na educação, que é uma atenção para quem é excluído, que é uma sociedade onde todos têm direito à sua identidade. Como esse é o trabalho, e sem contar o trabalho que a própria Manuela vem realizando como deputada federal ao longo desses anos, que me agrada. Então eu passei a querer fazer também parte dessa luta junto com o PCdoB. Tu é uma pessoa que precisa de novos desafios, certo? Eu acho que a gente sempre precisa de novos desafios, né? Eu só quero deixar de ter desafio quando o desafio for ir para o andar de cima, né? E pegar e ser recebido da maneira como a gente planta a vida inteira para colher depois. Eu sempre você falou aí no início que eu era bancário, deixei de ser bancário, era bancário concursado da Caixa Econômica Federal, né? Trabalhei 6 anos na Caixa, me formei em jornalismo e eu disse, tá, e se eu continuar como bancário e chegar aos 40 anos, como é que eu vou saber se eu teria dado certo ou não no jornalismo? Não vou saber nunca. Aí eu decidi largar a Caixa para tentar a sorte na profissão de jornalista. Felizmente consegui, tentando fazer o contrário do que você dizia no início, tentando não seguir os passos do pai, né? Meu pai sempre foi um homem de rádio, eu tentei para o jornal, tentei para a TV, mas foi efetivamente no rádio que eu fiz minha trajetória. E a comparação com o teu pai, ela é muito clara, as pessoas fazem ela sempre, isso de alguma forma te incomoda? Sempre fizeram, sempre a presença do pai, quando você tem uma filiação de uma pessoa que é forte, né, que tenha nome, que tenha tradição. Meu pai foi um homem muito importante no rádio, no final dos anos 60, início dos anos 70, e depois foi político, né, já havia sido naquele tempo, foi cassado, e retornou ao mandato em 82. Quando eu era mais jovem, ela me incomodava um pouco, né, especialmente no rádio. Mas também foi a figura do meu pai que fez com que algumas pessoas passassem a olhar para mim, né? E eu conquistei meu espaço, fazendo uma carreira no rádio diferente da carreira do pai. Mas hoje em dia, cada vez que alguém me compara, especialmente nessa caminhada da política, eu tenho muito orgulho.
E aí foram 2 momentos onde as pessoas mais compararam. Quando eu comecei a despontar no rádio, né, me tornei apresentador da Atualidade, ou seja, eu ganhei um programa de primeira linha no rádio para apresentar, e agora quando eu fiz a transição para a política, para um partido diferente que o partido do pai. Meu pai é trabalhista. Meu pai era do PDT. Eu sou trabalhista. Né? Eu sou trabalhista e sou brisolista. Eu digo isso dentro do PCdoB. Agora, o que eu não vejo mais e não reconheço é no partido que era do meu pai, que meu pai ajudou a militar, a construir. Eu não vejo mais as mesmas bandeiras que se defendiam em 1989, por exemplo, quando o Brizola disputou a eleição da presidência da República. Por isso eu fiz uma outra opção, porque não entendia mais aquele espaço como o mesmo espaço que eu, inclusive, comecei a militar em 85, quando eu votei pela primeira vez no Colares para prefeito de Porto Alegre. Tu acompanhou a trajetória política do teu pai? A cassação, tu era muito jovem, na verdade. A cassação era um bebê. Era um bebê. O que ficou disso para ti? Como é que foi essa construção na tua cabeça, daquele momento que vocês viviam? Sabe que eu agora, nos 50 anos do golpe, eu até escrevi um pouco sobre isso e lembrava esse processo. Uma criança não sabe a diferença entre ser caçado com 2 S's ou ser caçado com C cedilha. Né? E eu só sabia que meu pai havia sido caçado. E a minha imaginação, claro que isso não é do momento da cassação dele, meu pai foi cassado em 69, eu nasci em 66, eu tinha quase 3 anos de idade, foi dia 27 de outubro de 69, eu faço aniversário em dezembro, tinha quase 3 anos. Mas que veio depois, com meus 6, 7 anos, e eu via que o meu pai não podia votar porque era cassado, teu pai não pode votar porque foi cassado. Qual é a imagem que construía na minha cabeça? Que tinham homens com uma rede nas ruas esperando meu pai passar para jogar a rede em cima dele e caçá-lo. Essa imagem eu tinha na cabeça. Não é de toda errada, né? De alguma maneira não era errado, não, né? O método podia ser esse mesmo. Porque, na verdade, se caçava com 2 S, caçava com C cedilha. Mas eu tenho, assim, muito orgulho da trajetória do meu pai. E eu senti na escola, naquele momento, o que era ser filho de um homem caçado, né? Numa comemoração do 31 de março, eu estava na quarta, quinta série, sei lá, deve ter sido 77, 78, por aí. E se tinha comemoração da Revolução, né? No dia 31 de março, tal, uma grande comemoração ali na Redenção, em Porto Alegre, no Monumento do Expedicionário. E minha turma, como era muito comportada, foi a turma que foi convidada a representar minha escola dentro daquela comemoração. E era feriadão também, né? E todo mundo foi viajar. Foram uns 3, 4 gatos pingados lá para a comemoração. Aí a coordenadora da disciplina chegou na aula e foi para cima de todo mundo, porque foi uma vergonha que o colégio, como é que fica perante a Secretaria de Educação, papai, perguntou, Rodrigo, por que tu não foi? Eu não fui porque eu fui com meus pais visitar minha avó no interior. Meu pai e a minha mãe foram para a praia, eu fui com eles. Cada um tinha uma desculpa assim. Aí chegou assim, André, por que tu não foi? Eu disse, eu não vou porque eu não vou bater palma. Eu não fui porque eu não vou bater palma para uma revolução que caçou meu pai. Bom, a partir dali fui direto levado para a coordenação da escola. Fui para o dopinha da escola ali, não, mas sem nenhuma tortura. Mas foi um momento que marcou na minha vida, porque eu era criança e aquilo me incomodava muito, sabe, Rodrigo? Eu gostava de política, sempre gostei de política. E em 76, quando o Ibsen Pinheiro foi candidato a vereador em Porto Alegre, eu posso dizer que foi a primeira campanha que eu distribuía santinho. Eu tinha 9 anos, eu adorava ir para o comitê do Ibsen e pegar os santinhos do Ibsen, e só tinha eleição para vereador, não tinha para prefeito, né? Porto Alegre era área de segurança, e foi muito bacana naquele momento. E aquilo sempre marcou, e eu sempre gostei de política, sempre gostei de eleição. E no rádio tu sempre fez uma distinção entre políticos corruptos, bons políticos, e a importância das pessoas de participarem, se engajarem. Olha, as pessoas tendem a fazer da política uma única coisa, né? Ou fazer dos políticos uma única coisa. Infelizmente, o sistema político que a gente tem contribuído para que a política seja feita dessa forma e faça jus à fama que tem. Agora, no meio desses bandidos, tem muita gente boa que está querendo fazer política para ajudar e crescer a sociedade, para o bem da sociedade. Não está de olho no seu projeto pessoal, mas está de olho no bem da sociedade. O que eu acredito que tem que ser feito para poder barrar com esse processo de deterioração da política? É limitar o número de mandatos. Tem uma hora que tem que parar, né? Ninguém é profissional. Pode ser 2, pode ser 3, eu acho que o ideal é 2. Que nem é para prefeito.
prefeito e presidente e governador. Eu creio que para o legislativo a gente tem que discutir a mesma coisa. Não quer dizer que tu não possa concorrer a outro cargo, né? Mas alguém vai para a Assembleia Legislativa, fica um mandato, é reeleito para um segundo mandato, ok, quer continuar concorrendo? Bom, agora tu vai concorrer a deputado federal, ou tu vai concorrer a vereador na tua cidade, ou tu vai concorrer a prefeito. Tu busca um outro espaço. E eu entendo que esta fórmula, ela também qualifica os poderes, os menores parlamentos, né? Ela faz com que pessoas que já tiveram a experiência de deputado voltem a ser vereadores, né? Deputados federais voltem a ser deputados estaduais. Acho que a gente pode, de alguma maneira, qualificar também os parlamentos. O mandato de senador hoje é quase uma sentença de morte, né? A pessoa fica ali 8 eterno, né? E vai se perpetuando. Não, né? No caso, o senador Simão é senador há 32 anos, né? São muitos mandatos. Mas isso também é o nosso sistema eleitoral, né? De permitir com que tu possas fazer uma campanha antecipadamente. Sim. Né? Tu saíste faz quase um ano da RBS, vai estar fazendo um ano quando... Saí em setembro do ano passado. Quando tivermos a eleição, tu vai ter feito mais de um ano. Então tu perdeu, além de tu não teres toda a máquina para trabalhar, tu ainda perdeu o canhão que tu tinhas ali na tua frente. Perdi o canhão, perdi meu salário. É que também, do ponto de vista pessoal... Está pronto para essa batalha a despeito disso? Não, mas faz parte do jogo. E por que eu saí mais cedo do Grupo RBS? Por que eu entendi que deveria ter saído no mês de setembro? Porque eu não poderia seguir um único dia no microfone sendo filiado a um partido político, né? Seria desonesto com o eleitor, seria desonesto com os demais candidatos, né? Ou pré-candidatos, que é a situação que se vive até a homologação. O que eu fiz foi sair da RBS, comuniquei numa segunda-feira, combinei com a RBS para que a RBS pudesse fazer os seus trâmites e ver minha substituição. Na quarta-feira eu saí do ar, ou terça-feira, e só me filiei na sexta-feira daquela semana, no dia 27 de setembro, ao PCdoB. Justamente para poder sair com a cabeça erguida, da mesma maneira como eu fiz o meu programa ao longo de 7 anos. Como é que os teus futuros eleitores perceberam esse teu movimento? Na verdade, eu não sei se são eleitores ou não, mas são amigos, né? Em redes sociais, amigos de fato. Tem uma parcela da sociedade, quando você se posiciona, e foi isso que eu fiz, na verdade, né? Meu movimento foi me posicionar politicamente. Então tem uma parcela que ouvia do outro lado, que diz assim, eu sempre soube, eu não acredito, agora não te respeito mais. Mas há outra imensa parcela que valoriza o fato de uma pessoa com uma trajetória semelhante à minha decidir ingressar num partido político para fazer política. Essa para mim é a principal mensagem. Agora, algo que eu peço que as pessoas pensem sobre, né? Muita gente, antes de conhecer o meu posicionamento político, me ouvia, gostava das minhas posições, né? Eu fui um cara, sempre busquei o equilíbrio, coerência diante do meu programa. Eu nunca fui um esquerdista exacerbado, nem um crítico da esquerda. Eu sempre fui um cara que me posicionei ora favorável, ora contra a governadora Ieda, por exemplo, ora favorável, ora contra o governador Tarso. Muito me ligavam do Palácio Piratini, às vezes pedindo para que eu retificasse alguma coisa, ou me dando uma explicação sobre determinado comentário que eu tenha feito. Mas essas pessoas que me ouviram sempre fazer isso, e que gostavam, e que acreditavam, de uma hora para outra elas têm que dizer, poxa vida, esse cara está num campo diferente do meu, e eu acreditava nele. E acho que a gente precisa fazer um pouco isso como sociedade também, né? Porque tem pessoas para você acreditar e conversar e dialogar em todos os campos, mas as pessoas tendem a ser radicais, a querer dizer que o bem e o mal estão posicionados, ou à esquerda ou à direita, e não é verdade, né? Se você fizer um equilíbrio desse processo, você acaba tendo uma sociedade que pode avançar, que é quando a gente encontra o que nos une e não aquilo que nos separa, né? E quando a gente encontra o que nos une, a gente consegue avançar um pouquinho e ir formando novos consensos a partir dos primeiros resultados que se tem. André, quero ouvir um pouco mais de ti a respeito das redes sociais, mas vamos antes chamar os nossos comerciais. Voltamos em seguida para uma conversa de peso com o jornalista e político André Machado.